Fala pessoal, muito bem-vindos ao Bia Pro. Para quem não me conhece, eu sou Kleber Fonseca, eu sou um dos fundadores do CNB, já fui jogador profissional de Counter-Strike e antes de tudo, nessa aula, nesse vídeo, né, eu gostaria muito de falar um pouco aí sobre a minha carreira, sobre como que foi a nossa história aqui dentro do CNB, para vocês terem um pouco mais de ideia de situações que a gente já viveu, com personalidades que a gente já trabalhou e o quanto que a gente espera poder ajudar vocês através nessa estrada aí de 18 anos. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a confiança de vocês por terem adquirido o nosso curso. É o nosso primeiro curso, é a primeira turma, né, que a gente vai estar oferecendo esse conteúdo, um conteúdo exclusivo que a gente até então nunca tinha realizado, né? A gente faz indiretamente com os selecionados na peneira, mas é até um dos motivos que a gente criou esse curso que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Começando, vou falar da nossa história. Então, em 2001 foi quando tudo começou. Já fazem 18 anos, né? E tudo começou com uma brincadeira. Eu adorava jogar desde videogame, né? Antes de jogar computador, eu joguei muito videogame. E teve um momento da minha vida que eu comecei a usar mais computador, que foi principalmente na virada de lan houses, né? Quando começou a ter mais contato com o computador. E joguei diversos jogos. Infantry, Diablo 2, Priston Tale, outros que eu nem vou me lembrar agora. Mas eu comecei a me dedicar realmente e entender o que era a diferença dos games para os esportes eletrônicos quando eu tive o contato com o Counter-Strike. Então, em 2001, o CNB dá os seus primeiros passos. Para quem não sabe, uma curiosidade, CNB significa canibais. Era coisa de menino, né? Pra, não tinha muito o que pôr, a gente pôs canibais. Depois a gente teve até que fazer algumas modificações que eu posso falar posteriormente. É, e a gente era um grupo de amigos que jogava Counter-Strike porque a gente adorava fazer isso. O tempo foi passando, essa brincadeira ela começou a ficar um pouco mais sério porque a gente começou a antes dos campeonatos a gente tinha uma competição no servidor de quem fazia o melhor frag, né? Quem matava mais, quem morria menos. E aí o passo seguinte começou os campeonatos. Nos campeonatos foi quando começou a tomar um corpo mais esportivo, né? Porque a gente tinha que treinar, a gente tinha que se dedicar, fazer estratégia, deixava a parte individual de lado para pegar uma parte mais esportiva em equipe. E isso durou cerca de 7 anos, mais ou menos. Né? Era um hobby meu e do meu irmão, como principalmente nessa virada, quando os campeonatos começaram, eu não podia ir para Lan House sozinho porque eu era muito novo. Minha mãe tinha medo, né? Tinha alguns boatos que Lan House era perigoso. Então, minha mãe não deixava eu ir sozinho e meu irmão mais velho, o Carlos, que também é um dos fundadores do CNB e vai estar aqui nas aulas com vocês, ele ia comigo. Então, ele me acompanhava, ele também jogava, mas ele não se dedicava tanto. Eu me dedicava mais e jogava os campeonatos. O meu irmão ajudava tanto no transporte, na alimentação, na questão de uniformes do time, na parte de logística do time, para minimamente a gente conseguir se locomover, chegar na Lan House, ter um dia tranquilo, né, se alimentando direitinho, estar uniformizado com o nosso uniforme do CNB e participar dos campeonatos. Em 2008 para 2009 foi quando eu estava me formando no colégio, então eu tinha 17, 18 anos. O meu irmão já estava se formando em administração na faculdade e a gente resolveu transformar o nosso hobby numa profissão.
Então, a partir desse momento, a gente teve nossos primeiros obstáculos aí dentro dos esportes, porque até então não tinha nenhuma empresa que a gente conhecia de esportes que tinha um CNPJ aberto. E aí começou, então a gente teve que começar a entender uma parte mais burocrática do negócio. Em 2008 a gente já começou, eu ainda jogava, estava no fim da minha carreira profissional, porque depois disso eu me dediquei na parte administrativa, mas eu cheguei a jogar com algumas personalidades conhecidas, né? Acho que dois deles que eu posso citar aí que são muito conhecidos é o Kogu, que é um ícone do Counter-Strike, e o Steel, que está até hoje jogando pela Luminosity. O Steel foi revelado no CNB quando eu jogava ainda. Então, esse nosso DNA de dar oportunidade para nossos novos jogadores vem desde essa época. Então, a gente se tornou uma empresa a partir desse momento. Acho que um ano depois eu já parei de me dedicar na parte profissional e comecei a me dedicar na parte administrativa. De 2008 para 2010, a gente já teve um grande step up, onde a gente em 2010 alcançou 13 modalidades. Então a gente chegou a ter 13 modalidades, 88 atletas, e a gente ganhou, na época o principal portal era a Team Play, e a gente ganhou como a melhor organização do Brasil. Então, nesse momento a gente já tinha CS, Dota, Guitar Hero, FIFA, Street Fighter, Trackmania, Carum 3D, StarCraft, eram várias modalidades. Então, nessa época a gente já começou a lidar com diferentes perfis, né? Diferentes perfis de jogadores e diferentes perfis de games, o que muitas vezes molda um pouco a personalidade dos jogadores. Em 2012 a gente passa por uma reestruturação, né? Então o CS 1.6 ficou no auge durante toda a década, né, de 2000. Depois, para 2011, 2012, começou a perder muita força e foi quando o LoL chegou no Brasil. Então a gente passou por essa transição, né, de jogo aí, de jogo principal. No ano de 2012 foi quando a gente teve nossa primeira equipe de League of Legends. Inclusive, a gente foi campeão, né, do primeiro campeonato oficial da Riot. Nós fomos campeões com uma line-up que acho que nenhum dos jogadores continuou jogando até hoje. Eles continuaram, né, de 2012, jogaram alguns anos, mas hoje nenhum deles jogam mais LoL profissional. Entre eles, acho que o mais famoso, que ainda faz stream, se eu não me engano, é o PRZO, mas esse time foi o nosso primeiro time de LoL. Em 2013 foi quando a gente contratou uma das nossas lineups mais famosas, que foi a Lox, Mana, Leco, Takeshi, Danagorn. Depois teve a adição do Revolt e do Draek, né? Mas essa foi a ascensão do CNB. Então em 2013 a gente foi finalista do CBLOL, foi campeão latino, né, no desafio internacional, que foi na BGS de 2013. E a gente era um dos poucos times, né? A gente foi muito pioneiro na questão de trabalhar a imagem dos jogadores. Então a gente foi provavelmente o primeiro time no Brasil que fez um vlog bem regrado, mostrando a rotina dos jogadores, mostrando como era, porque naquela época era uma novidade para muita gente. Então através dos vlogs a gente mostrava como que era a vida de um gamer. A gente tinha o nosso CNB War Room, que ainda nem era Game House. É engraçado porque a gente tinha um Game Office, o que hoje está virando tendência, a gente teve em 2013. Do Game Office a gente foi para uma Game House e agora a tendência é que a gente volte num futuro breve para Game Office, assim como outras equipes no Brasil e no mundo já vem fazendo. É uma tendência do mercado. Então, nessa época a gente começou a ter muitos seguidores, o LoL explodiu aqui no Brasil, teve a final no
World Trade Center aqui em São Paulo, foram 3 mil pessoas. Até então eu não me lembro de ter visto nada igual com a estrutura que a Riot já ofereceu naquela época, com 3 mil pessoas presencialmente, vibrando, torcendo. Foram momentos bem legais. Em 2015 foi quando a gente lançou o Preparando Campeões. Então, a gente estava reformulando nossa line-up. Esse era um projeto que a gente já tinha desde 2009, que era dar oportunidade para novos jogadores. E em 2015, finalmente, a gente conseguiu realizar um dos nossos sonhos, que era fazer uma peneira para dar oportunidade para tantas pessoas que queriam estar nesse cenário. Em 2016, a gente foi o primeiro time no mundo a ter uma arena própria, né? Então, até hoje a gente tem a CNB Arena, que é um espaço para mais ou menos 200 pessoas, onde a gente transmite os jogos do CNB e a gente acolhe a nossa torcida ali dentro. É um dia bem legal para quem tem a oportunidade de ir lá visitar. Em 2018, em parceria com a CUB, a gente fez o Corrida ao Diamante, que foi o maior campeonato amador de LoL no Brasil. Então foi uma premiação de 100 mil reais e milhares de jogadores. Dando continuidade, aqui eu separei um pouco desses 18 anos aí que eu contei, algumas fotos mais marcantes. Então aqui eu tinha provavelmente uns 10 ou menos, uns 10 anos ou menos. Aqui no caso eu estava jogando Diablo 2, né, mas já estava com esse contato com o computador. Essa outra foto dá para ver aqui, né, foi meu aniversário de 13 anos e tava aqui, ó, rolando CS Italy no monitor. Então nessa época eu já jogava freneticamente Counter-Strike. Aqui mais pro ladinho eu tô aqui com essa blusa vermelha, foi em frente a Cyberlan Oscar Freire, que era uma LAN referência na época, também, né, bem novinho aqui, provavelmente 13, 14 anos, né, o boné era o mesmo. Na sequência, quando a gente foi campeão latino, na BGS 2013, eu e meu irmão segurando o troféu. Aqui em cima já foi em 2017, já foi um momento muito especial pra gente, quando a gente apresentou o Ronaldo e o Akari como sócios do CNB, né? Foi um ganho muito grande, não só para o CNB, mas para todo o cenário de esportes no Brasil e no mundo. Essa foto já é mais recente, foi lá na Alesp, que eu participei de uma audiência pública para falar sobre os esportes, defender um pouco a nossa comunidade, porque tinha um projeto de lei um pouco fora da curva aí para a realidade, da nossa realidade que está no dia a dia dos esportes. Então queria proibir, queria taxar várias coisas que não fazia sentido. Então eu fui lá ser um dos representantes a defender a nossa comunidade. Aqui esse uniforme vermelho do CNB, porque a gente tinha um uniforme para cada modalidade. Aqui eu jogava ainda, era por volta de 2009, eu e o Steel, o Zabuza, o Gui e o Z. Então o Steel joga até hoje, né? Foi vice-campeão de um Major pela Immortals e hoje está na Luminosity. Jogou com o Fallen, né? Nos primeiros times do Fallen lá, acho que foi Arcade, quando eles estavam começando a ir para os Estados Unidos, o time do Fallen. Aqui embaixo foi uma matéria que foi no Todo Seu, eu e o PBO, né? Aqui foi um pouco de quebra de paradigma, porque é um programa bem tradicional, onde tem um público mais velho, e a gente foi falar sobre esportes. Esse outro momento foi em 2016 ou 2017, que a gente foi na casa do Neymar, em Mangaratiba. A gente montou a primeira arena, né? Foi quando o Neymar estava começando a se envolver um pouco mais com Counter-Strike, com PUBG, com esportes, né? Ele é amigo do Akari. O Akari fez o contato, a gente montou a nossa arena do CNB na casa dele e foi um momento que nós fomos, né, como CNB, tava o pessoal hoje do MBR, foi um momento bem legal também aí dessa nossa história. E aqui embaixo foi
a apresentação da ABCDE, que é a Associação de Clubes aqui do Brasil, e eu e meu irmão, representando o CNB, né, somos um dos fundadores da associação que fomenta o cenário brasileiro. Então eu quis mostrar um pouco dessas fotos, mas para ilustrar, né, são 18 anos, aqui tem muito mais coisa, né, mas acho que aqui são alguns momentos especiais que a gente participou nesses anos, né? Teve várias finais de CBLOL, eventos internacionais, tiveram muitos momentos muito marcantes aí pra gente. Mas aqui acho que ilustra um pouquinho aí, desde quando eu comecei, né? Quando eu era criança, até hoje, representando lá os esportes numa audiência pública, foi uma honra para mim. Bom, esse próximo slide eu separei algumas fotos para representar o tanto de jogadores que a gente já trabalhou, de diferentes modalidades, diferentes perfis, né? Então, já trabalhamos, como eu falei no outro slide, mais de 3 modalidades. Já foram centenas, ou se bobear até milhares de jogadores que passaram no CNP nesses 18 anos. Então, né, aqui alguns times que vocês conhecem, de LoL principalmente, mas de curiosidade, em 2010 a gente foi para a França jogar em Paris com um time de Dota, Street Fighter e Guitar Hero. O BRTT fazia parte da equipe na época. Outra curiosidade, na época que eu jogava, né, esse rapaz aqui do meu lado é o Paulo, o nickname dele é Pão, e ele é um dos donos da UPK. Então, além de jogadores, o CNB despertou também interesse de outros jogadores virarem donos de time, né? Não só o caso do Paulo, mas aqui de amarelo, como eu mencionei, nessa época cada modalidade a gente usava uma cor de uniforme, né? Então o uniforme amarelo era de Dota, e aqui é o Padá, que é o dono da PEN, né? Então antes de ele criar a PEN, ele participou do CNB. Um jogador nosso também, que hoje está fazendo muito sucesso, é o Guerri, que foi mais, ele participou do CNB em alguns momentos nesses anos, mas a última passagem dele foi por volta de 2016, né, nessa equipe, e hoje ele está lá na Fúria, sendo um dos destaques lá dos campeonatos de CS. E alguns jogadores, tanto Estrela, que é o caso do Yoda, o Hakim, que são jogadores mais conhecidos, que lidam muito com fama, né? Até jogadores que é o caso de time de peneira, um dos nossos primeiros times da peneira, né? Que a gente fez, que foi o Gafone, o Marf, o Yamp, o Codpiece, o Deck. Todos eles atuam ainda no cenário profissional, né? Hoje eles saíram desse time que era nosso time de base e hoje eles atuam como profissionais do cenário. Então a gente já lidou aí com todos os tipos de jogadores. E durante essa trajetória a gente tinha duas perguntas que eu e meu irmão, né, via CNB, a gente recebia muito. A primeira pergunta era: como faço para me tornar um jogador do CNB? E a segunda é: como faço para me tornar um jogador profissional de esportes, né? E isso ficava martelando muito a gente, porque a gente não tinha uma resposta. Então, quando alguém falava assim: como que eu faço para me tornar um jogador de CNB? Eu falava: joga aí que pode ser que uma hora a gente te encontre. Só que a gente não se sentia bem, porque era muito vago isso, né? Então foi quando a gente quis dar uma resposta para essa pergunta. Então a gente criou a peneira Preparando Campeões. Então, né, como vocês devem conhecer, a peneira ela tem 3 categorias. A gente trabalha jogadores desde jogadores iniciantes, de level baixo, até jogadores de elo mais alto, de level mais alto, que é o Trinity, né? Então a gente atende todos os perfis de jogadores com a ideia de melhorar esse jogador para treinar ele e um dia ele ter a capacidade de se tornar um jogador profissional, jogar um CBLOL, um circuito desafiante. Inclusive da peneira, hoje a gente já tem 15 jogadores, né, que saíram especificamente da peneira e que hoje atuam no cenário profissional de League of Legends. Isso representa 17% do cenário,
é uma conquista nossa que a gente se orgulha muito, né? Porque a gente foi muito criticado durante muitos anos, mas a gente está conseguindo mostrar os resultados e é algo que a gente fica bem orgulhoso, né? De poder dar esses resultados não só para o CNB, mas para o cenário, poder renovar o cenário. E agora, a segunda pergunta, como faço para me tornar um jogador profissional? Ela é interligada com a primeira pergunta, mas na peneira a gente só conseguia atender um número muito limitado de jogadores. Né? Então a gente não tem capacidade física mesmo para atender centenas e milhares de jogadores para poder dar um treinamento. E aí foi quando a gente pensou em desenvolver o BA Pro, porque a gente aí sim consegue passar todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, todos esses anos de vivência através desse curso para preparar novos jogadores a um dia se tornar um jogador profissional. Então hoje existem milhares de pessoas que têm esse sonho de se tornar um jogador profissional, mas não sabe muito bem por onde começar. E aí a gente então criou o BA Pro para mostrar esses caminhos, para mostrar como que você deve seguir a sua trilha aí dentro dessa profissão. Eu acho que é isso, pessoal. Essa primeira aula não deu, né? Esse primeiro vídeo não deu para ficar muito curto, porque são 18 anos. Eu tentei falar aqui, dar uma resumida para vocês entenderem um pouco melhor. E eu vou encerrando por aqui. Acho que quem tiver interesse de ver mais um pouquinho aí da nossa história, tem duas matérias recentes e bem legais, que foi uma feita pelo Mais Esportes, que ela se chama Reinado de Talentos, os 18 anos de histórias da CNB, que conta um pouquinho a mais do que eu falei aqui sobre a nossa história. E uma matéria da Riot, né, do CBLOL, que é a história de um dos times mais tradicionais do CBLOL. E aí também a gente fala bem focado nesse caso sobre a nossa carreira aí dentro do League of Legends. Então é isso. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Esse curso vai ser liderado por mim e pelo meu irmão. A próxima aula é ele que vai estar falando para vocês como é que vai ser o curso. E a gente vai estar à disposição de vocês. Vão ter vários momentos de interações. Espero que vocês aproveitem e até a próxima aula. Um abraço.